Sextou! E toda sexta é dia de quê? Dia de propósito. Estamos aqui em Gênesis 4. Qual o propósito que eu fiz com Deus esse ano? Eu já ia fazer um propósito com Deus e me veio em mente ler todas as sextas-feiras. Não me lembro se foi nessa ordem, né? A Bíblia. Só ler o que tá aqui. A lei, como se fosse direito. A lei crua, a lei seca, como a gente chama no direito. Aqui, só ler o que está na Bíblia. Não vou pregar. Claro que dá vontade de falar algumas coisas que eu acho, né? Óbvio. Mas não sou pregadora, não sou nada, tá? Só sou Thaís mesmo, com esse propósito de cura pra mim. E o propósito que Deus colocou no meu coração, que todos vocês possam ler a palavra, independente do credo, de qual time você torce, não importa. Deus tocou no meu coração em relação a isso. Estamos em Gênesis 4. Eu, confesso, estou tendo um pouco de dificuldade em relacionar, porque o propósito é subir o vídeo para o Instagram e YouTube. Porém, mudaram-se algumas coisas, né? Antes eu fazia live, porque não importava quantos inscritos eu tinha no Instagram. Hoje eu só consigo fazer live no Instagram com 1000 inscritos. No YouTube, eu subo a gravação mais rápido. Mas esse link YouTube e Instagram eu tô tendo um pouco de dificuldade. Tô até vendo vídeos para aprender melhor. Mas o sorteio foi feito ao vivo lá no Instagram. Ele tá lá. A gravação tá lá, mas foi feita ao vivo. Tá lá, registrado. Como aqui também. Qual é a intenção? A Bíblia, a que você tem em casa, qualquer que você tem em casa, ela é um livro histórico, é um livro local, geográfico, fala muito do Oriente, de Israel, da Etiópia. Então, assim, é um livro rico. E, por incrível que pareça, é um livro atual. Então, por mais que você leia Gênesis 1, hoje vamos ler Gênesis 4, assim, né? A gente grava um vídeo, passa um carro, passa um negócio, tá tudo certo. E como eu gravo vídeo com os meus recursos que eu tenho, graças a Deus meu telefone, a luzinha que tá aqui, porque hoje tá um pisca-pisca e tá um pouco escuro, mas a gente faz o que a gente pode fazer, o nosso melhor, tá? Vamos lá. Então a intenção é que todos leiam a Bíblia como ela é, sem julgamento, tá? Por quê que eu falo isso? É muito difícil a gente ler alguma coisa e não ter um julgamento. Só que um dia eu estava lendo a Bíblia, não lembro aonde agora, e eu julguei. Acho que foi Moisés que eu julguei. Não sei, alguém. O ato, né? Aí Deus falou comigo na hora, falou, não julgue. Não julgue, porque você não estava lá. Na hora eu me calei, eu fiquei assim, não fiquei chateada não. Não sei, mas eu fiquei assim, poxa, pior que é verdade, ele tá certo. Então, porque se você tiver um julgamento sobre alguém, todos, até onde eu tô em Jó, né? Ainda. Todos erraram, exceto Jesus Cristo. Só quando ele se enfureceu lá, porque no templo estavam fazendo comércio no templo, ali ele se enfureceu, com razão. Mas todo mundo foi pecador, isso é ótimo, porque às vezes a igreja prega uma santidade, a gente fica preso naquilo ali. Ai meu Deus, não quero nem falar sobre isso, porque não sei, né? Posso falar coisa que eu não tenho autoridade pra falar. Mas eu me senti humana quando eu percebi que muitas pessoas pecaram aqui também, igual a mim, sabe? Igual a você. Eu sou pecadora pra caramba, tá, gente? Eu gosto de ler a Bíblia porque eu só gosto de ler. E tô aqui colocando pra vocês o vídeo pra poder realmente incentivar, porque foi algo que Deus pôs no meu coração. E é isso. Não sei se vamos conseguir ler a Bíblia toda, acho que não, porque... Mas isso pouco importa, o importante é você ler aquele versículozinho, tu entender, é isso que importa. Não importa, vou ler a Bíblia em um ano, aí você lê uns troços que você não entende nada, que você fica com raiva, e não rola, sabe? Mas foi aprendizagem mesmo. Claro que a fé mudou a minha vida.
ler a Bíblia mudou minha vida por conta que eu tive depressão profunda e tive mesmo, eu não tenho vergonha de falar, embora sou, né, uma coisa chata de falar. E ler a Bíblia me fez voltar, a minha mente voltar aos poucos. Então, por isso que eu tenho muito carinho pela Bíblia, tá? Bora que vamos. 5 minutos e 20 falando. Gênesis 4. Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre. Me perdi aqui. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha o domínio próprio aqui, gente. Olha o domínio próprio. Difícil. Aqui é uma coisa difícil da gente ter. Você vê que até... Aí é que tá. Não tô pregando não. Tô dando minha opinião, tá? Você vê que até nos primórdios, o dominar a ira, dominar as emoções é uma coisa muito difícil. É possível, né? Mas tá em Provérbios lá. Lá tem coisa sobre isso. Vamos lá. Rolou aqui um ciúme, né? Percebeu que é normal, então o ser humano já vem com isso. Minha opinião. Agora vamos lá. O primeiro homicídio. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Um parênteses, minha opinião. Tu percebe que Deus sempre pergunta, ele já sabe? Meu Deus, o que é isso? Meu Deus. Deus sempre pergunta. Olha que doido, isso é muito legal. Ele já sabe o que Caim fez, mas ele pergunta. Vou ler como está aqui. Onde está Abel, teu irmão? Disse o Senhor. Caim respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Rapidinho, deixa eu beber uma água, rapidinho. Voltei. Então, no 13, o Caim fala ao Senhor: é tamanho o meu castigo que eu já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, mas comigo se encontrar...
Vou cortar esse vídeo não, tá, gente? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A minha opinião que eu vou dar rapidinho. Eu acho, minha opinião, uma pregação, que já tinham mais pessoas aqui, porque assim, se ele teme a outras pessoas, entendeu? E, enfim, se ele teme outras pessoas é porque aparentemente já tinha outras pessoas ali. Ele não ficou mais no Jardim do Éden, mas ele ficou em outra terra, em Nod. Então, assim, entende-se, cada um tem um entendimento, eu não tenho estudos bíblicos e também nem quero ter, mas assim, nesse momento agora, assim. Mas dá pra entender que tem mais gente por aí, entendeu? E percebe uma coisa interessante sobre o livre-arbítrio. Eu tenho muito essa dúvida, porque já li vários livros, vídeos. O livre-arbítrio, será que já não tá tudo prescrito? E a gente está... Claro que a gente tem livre-arbítrio em algumas coisas e outras, mas já não tem um macro, já não tem um plano macro. E a gente, cada um de nós faz uma parte, assim. Eu tenho essa dúvida comigo, sabe? Uma dúvida saudável. Pode ser que eu, lendo a Bíblia, eu possa ter uma opinião diferente. Descendentes de Caim. E coabitou Caim com sua mulher, ó, que tinha mais pessoas aí. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque, aí aqui tem uma parte que fala da família de Enoque. Observação, esse Enoque não é o Enoque do livro apócrifo, tá? Para quem tem livros apócrifos, né, que não estão na Bíblia. E o Enoque tem um livro mais ou menos sobre isso, diferenciado um pouco. Gosto muito, já li partes. Mas esse Enoque é o filho de Caim. O Enoque de lá do livro apócrifo é outro. Pelo que meu entendimento. Se eu estiver errada, pode me falar, tá? Não tem problema nenhum. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitavam em tendas e possuíam gados. E possuem, olha, perdão, isso é muito importante. Eu falei possuíam, não, eles possuem gados, ou seja, a geração continua até hoje lá, tá entendendo? Eu entendo isso. Não sei se... Porque a Bíblia fala no hoje, no presente. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocavam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo e dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7.
tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Sete com S. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então você percebe que Adão, ele voltou a coabitar com a mulher dele, com a Eva, e teve um filho que ficou no lugar de Abel. Eu entendo que talvez ela não tenha tido todos os filhos, né? Eu não sei, não estava lá, mas a gente lê assim. Eu acho que o início da Bíblia fala muito sobre a vida humana, sabe? Muito, muito, muito mesmo, sabe? E é muito importante, pessoal, vocês lerem os nomes e pronunciarem os nomes, porque até nossa pronúncia fica um pouco melhor, eu acho, né? Porque se eu fosse ler esses nomes aqui antes, eu não ia conseguir. Mas você consegue perceber, encaixar, quando você lê os nomes difíceis, aqui a gente termina o Gênesis 4, tá? Não foi perfeito, mas foi feito. Eu vou começar a treinar os capítulos antes de fazer os vídeos, para encurtar um pouco mais os vídeos. Eu vou aprendendo isso há um tempo, porque agora os vídeos tendem a ser mais curtos, né? Vamos lá. Leiam os nomes das pessoas. Fulano é filho de Bertano, que é filho de fulano, que é filho de Cicrano. A maioria, aqui vocês vão achar nome de homens, mas muitas vezes tem nome de mulheres. Mais pra frente a gente vai ver isso. Então, você começar a pronunciar os nomes difíceis melhora até a nossa fala. E ler a Bíblia em voz alta, eu acho que eu errei bastante aqui algumas coisas, né? Porque eu deveria fazer isso mais cedo, mas não deu. E é importante pronunciar esses nomes pra gente, pra nossa pronúncia ficar mais apurada. E para você saber que aquela pessoa, eu só descobri que esse Enoque não era o Enoque do livro apócrifo, porque eu fui lendo um por um. Quer dizer, é o que eu acho, né? Posso estar errada. Porque na Bíblia, cada um tem um entendimento diferente, né, gente? Eu nem falo de Bíblia com ninguém, assim, eu acho mais, porque é igual futebol e outras coisas mais. Cada um tem a sua opinião. Por isso que eu só tô lendo a Bíblia e dei minha opinião em pequenas coisas, sobre livre-arbítrio, como nos planejamentos empresariais existem um macro, Deus é o macro. Ele é o autor, ele é o criador. Então, assim, ele obtém o bem e o mal, na minha concepção, como leitora da Bíblia, sem religião. Mas se você colocar religiosidade, fica mais difícil você compreender algumas coisas. Mas é minha concepção, então eu não quero falar minha concepção ao máximo, porque é minha. Né? Mas é legal isso, gente. Ó, pessoal, muito obrigada. Quero agradecer muito quem viu o vídeo até aqui, porque ficou bastante longo, vai para 19 minutos, mas a gente vai errando para acertar, né? No tempo, na leitura, apurando as coisas, e que esse propósito seja cumprido. Então, vai dar tudo certo. Boa sexta, bom sábado, bom domingo. Tenha uma vida abundante, cheia de paz, tranquilidade, cheia do Espírito Santo, cheia da sua fé, daquilo que você acredita, que venha te dar muita paz interior, tá? Um beijo, meu cenário é este, e eu tô feliz da vida por estar fazendo aquilo que eu acho que Deus colocou no meu coração. Vamos botar assim, né? Que a gente fala que às vezes Deus fala, e às vezes a gente acha que Deus fala, mas eu achei, tô fazendo e vambora. Um beijo pra vocês, boa sexta.